refletir na palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre o milagre da compaixão. Vamos fazer a leitura no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 1 ao 9. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram-se 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 e despedidos. Bom, quando nós lemos esse texto que fala da segunda multiplicação dos pães, ou da multiplicação dos pães, normalmente se dá muita ênfase ao milagre da multiplicação dos pães, que Jesus pede 7 pães aos discípulos e alguns peixinhos, uma multidão de 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas, comeram, saciaram e ainda sobraram pães. E aí, muitas vezes, os detalhes desse acontecimento, ele não é explorado. O que me chama mais atenção nesse texto, é lógico que para o leitor de primeira viagem, uma pessoa que não tem muito conhecimento, é a multiplicação dos pães, o milagre dos pães em si. Mas o que me chama a atenção é o versículo 2, que fala: tendo compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Então, os evangelhos, você observa algumas vezes os evangelhos dizendo que Jesus tem compaixão da multidão. A multidão que seguia Jesus, como toda multidão, você não sabe o que passa na cabeça daquelas pessoas. Esse texto fala que aquela multidão, ela seguia Jesus por causa dos milagres que ele fazia. E normalmente, as pessoas que se aproximam de Deus ou de uma religião, elas vão em busca de um milagre, uma solução para o seu problema. E se você saísse pesquisando ou conhecendo melhor aquela multidão, você ia ver que tinha todo tipo de pessoas ali, com todo tipo de problema. Mas eles seguiam Jesus porque eles viam em Jesus uma resposta, uma saída para os seus problemas. Mas Jesus, num olhar panorâmico, ele consegue sentir compaixão, né? O que é compaixão? Compaixão é um sentimento de pesar pelo sofrimento alheio. É você se colocar no lugar do outro, é empatia, ou seja, não simplesmente você olhar a situação do outro e dizer, coitado, tudo bem. Nesse texto aqui, os discípulos, quando veem a situação do povo, que já era uma hora avançada, aquele povo estava com eles há muito tempo, e eles dizem, olha, vamos despedi-los para que comam em casa. Era muita gente, então essa é uma solução prática, simples,
né? Despede a multidão. Mas Jesus, ele teve outro olhar. Ele queria que os discípulos tivessem outra atitude. Os discípulos, humanamente falando, eles não podiam fazer muita coisa. Eles não tinham ainda tanto entendimento, eles não conheciam Jesus com tanta profundidade, eles não tinham Bíblia como nós temos hoje, tudo aquilo era muito novo para eles. Eles tinham compaixão da multidão? Tinham, mas eles faziam aquilo que eles estavam ao alcance deles. Mas Jesus não. A necessidade alheia, por que eu estou falando isso? Hoje, quando eu vinha do meu trabalho, eu passei em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal e eu vi uma fila, uma multidão enorme de pessoas em busca dessa ajuda emergencial que o governo está oferecendo. E estava um pouco quente, o tempo estava calor, estava sol. E eu fiquei olhando para os semblantes daquela multidão e você vê ali o sofrimento, a preocupação daquelas pessoas. E depende do jeito que você olha para aquilo, né? E depois eu ouvi no rádio também uma notícia e o repórter perguntou para uma pessoa, acho que diretor-geral da Caixa Econômica, não sei, uma pessoa importante da Caixa Econômica, ele estava dando explicação sobre esse assunto e o repórter perguntou para ele, não está tendo muita fraude? E ele disse, olha, o número de fraude é muito pequeno se você comparar a quantidade de pessoas que estão buscando benefício, 0,000 alguma coisa. A multidão necessitada, ou a necessidade alheia da multidão, ela desperta, assim, no meu pensamento, assim, eu fiz um estudo meio rápido da situação, ela desperta três coisas, três sentimentos: desconfiança, indiferença ou compaixão. Normalmente, nessa situação, algumas pessoas falam, essa multidão aí, tem um monte de gente esperta no meio, muita gente se aproveita da situação. Então esse é um sentimento de desconfiança. Outros são indiferentes. Se para ele está bom, se ele não está passando por aquilo, está tudo bem. Cada um resolve seus problemas. Mas tem aquele sentimento de compaixão, que você não olha para o malandro que está no meio, você também não ignora a situação, mas você tenta se colocar no lugar daquela pessoa, né? Se colocar no lugar daquela pessoa. E nós precisamos ter esse olhar, porque se Jesus não tivesse tido compaixão daquelas pessoas, nós não estaríamos falando aqui de milagre nenhum. Porque se Jesus não tivesse olhado com compaixão, ele não ia fazer o milagre da multiplicação dos pães. Então, o milagre maior nessa situação foi a compaixão. Foi a compaixão que deu a luz ao milagre. Porque a palavra de Deus diz assim que Deus olhou para o mundo, para os homens, e não viu um justo sequer.
Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele olhou para esse mundo, ele viu que esse mundo não merecia o seu favor, a sua bondade, mas mesmo assim ele envia o seu Filho para morrer por essas pessoas que não mereciam. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Então, a compaixão, ela quebra a indiferença. A compaixão, ela passa por cima da desconfiança. Ou seja, eu sei que tem pessoas na multidão que não estão buscando aquilo que realmente Deus pode estar oferecendo, ou que alguém está oferecendo, ou que eu estou oferecendo. Mas eu olho para a necessidade dessas pessoas. Jesus não prometeu encher a barriga de ninguém. Ele não prometeu nada disso para ninguém. Ele veio trazer uma mensagem boa nova de salvação. Mas ele sentia compaixão pelas pessoas. E nós temos que buscar esse sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Eu penso que a pessoa que nunca passou necessidade, que nunca passou fome, ele não sabe o que é uma pessoa passar fome. Nós, as pessoas que têm uma vida um pouco melhor, olha para uma comunidade, uma favela e sente medo. E você ouve dizer que a favela é o lugar onde mora bandidos. Mas talvez você nunca entrou numa favela, você nunca foi lá, você nunca morou lá. Você talvez tenha pena de uma pessoa que esteja passando fome, mas você nunca passou fome. Você não consegue se colocar no lugar dela. Uma mãe que abandona um filho, ela é criticada por todos, mas só uma mãe que tem um filho e não pode sustentar é que sabe o que uma mãe que abandona um filho sente. Algumas mães abandonam os filhos para que eles tenham uma sorte melhor. Outras abandonam por desespero, por medo, outras por ruindade. Então, existem vários motivos. Agora, o olhar de compaixão, ele procura ver a situação como Deus vê. Por quê? Deus, ele é onisciente. Nós não somos. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos andar como Jesus andou, devemos pensar. Jesus ensinou que nós devemos nos colocar no lugar do outro e fazer para o outro aquilo que nós desejamos que os outros façam para nós. Então, se nós tivermos esse sentimento de compaixão, nós vamos ter uma visão melhor das pessoas e vamos olhar as pessoas como Deus olha. É difícil. Hoje, quando um pedinte se aproxima de você, você olha para ele e muitas vezes você o julga, porque talvez ele não esteja tão necessitado como ele diz estar. Mas uma moeda que você dá para ele também não vai te fazer falta. E talvez ele vai usar aquele dinheiro de uma forma errada, de uma forma que não condiz com aquilo que a gente entende como correto, que seja correto. Mas
palavra de Deus também nos ensina a dar e não esperar retorno, e o que a mão direita dá, a esquerda não vê, e mais ou menos assim. Então esse texto ele me leva a olhar a compaixão como a mola propulsora, ou seja, aquilo que motivou Jesus a fazer o milagre. Jesus não quis saber se as pessoas que estavam ali tinha malandro ali no meio. Ele olhou que aquela pessoa estava seguindo ele há 3 dias e que ele tinha que fazer alguma coisa por elas e que ele podia fazer e que o melhor não era despedir. Para os discípulos o melhor era despedir, mas para Jesus não. Ele se sentiu na obrigação de alimentar aquelas pessoas. Então, não é a multiplicação que promove a compaixão, mas a compaixão que promove a multiplicação. Muitas vezes nós falamos que não ajudamos porque não podemos. Mas nós não podemos porque não ajudamos. Se nós nos esforçarmos fazer, se nós fizermos aquilo que dá para a gente fazer, que a gente pode fazer, se a gente pelo menos tentar fazer, né? Sentir empatia pelo outro. Então, ano passado eu vivi uma situação onde aconteceu uma tragédia e eu aprendi com essa tragédia o valor de um abraço. O quanto um abraço é importante. Às vezes as pessoas elas não estão querendo algo material, elas precisam de um abraço. Um abraço pode ser mudar toda a vida dela. Então, esse texto ensina isso. A compaixão ela pode fazer um grande milagre. Porque não é o que você dá que vai fazer a diferença para aquela pessoa, mas é a forma que você dá. É a maneira que você expressa a sua ajuda, a sua doação para aquela pessoa. E nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão desempregadas, muitas estão perdendo o emprego. Não dá para fazer uma avaliação exata daquilo que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas se nós tentarmos ajudar uns aos outros, olharmos com compaixão para o outro, mesmo que muitas vezes pareça que aquela pessoa está usando de má fé com a gente, mas o pouco que eu fizer para ela não vai me deixar mais pobre e também não vai deixar ela mais rica. Mas talvez eu possa estar matando a fome de alguém, possa estar salvando a vida de uma criança ou coisa parecida. Então que nós possamos aprender com Jesus a ter compaixão, olhar para o outro com compaixão, com empatia, nos colocando no lugar dele e ajudar, se puder, tentar fazer alguma coisa. Não analisar a situação só com aquilo que os nossos olhos veem, mas a forma que Deus vê. Como que Deus vê essa situação, como que Jesus faria nessa situação. Nem sempre a gente faz assim, né? Então que essa palavra possa ficar no seu coração e que nós possamos meditar nisso e tentar colocar em prática isso, de que a compaixão é que faz o milagre, não é o milagre que faz a compaixão. Nós não vamos ter o sentimento de compaixão quando nós tivermos a capacidade de fazer algo, mas nós vamos, é a nossa compaixão que vai nos capacitar a fazer algo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra foi boa para você, os louvores que a gente canta, você, por favor, passe pelo menos para um amigo seu, compartilhe pelo menos com um amigo seu só, tá bom?
Dá um joinha pra gente aí. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.